Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre gestão de acessos. Eu sou a Paloma Bahia, sou coordenadora de vendas aqui na ACS Pro e comigo, hoje eu não estou só aqui, tenho dois convidados ilustres aí, nossos especialistas. Fiquem à vontade para se apresentar, senhores. Bom, pessoal, eu sou o Roberto, eu sou analista, especialista em Product Management já há mais de 10 anos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o PAN 360. Meu nome é Abel Lopes, faço parte do time da ACS Pro, sou especialista em PAN 360, né? E vamos lá falar um pouquinho, né, Paloma, de quem somos. Exatamente. Bem brevemente aqui, nós somos uma empresa com profissionais com mais de 10 anos de expertise em soluções Managed Engine. E até falando um pouquinho sobre Managed Engine também, a Managed Engine tem um portfólio muito amplo. Quando a gente fala aí de soluções para ITSM, gestão e segurança de endpoints, IAM, Full Stack Observability, CIEM e muito mais. Então, a gente até colocou o QR Code aqui, caso você tenha alguma demanda de qualquer uma dessas soluções, fiquem à vontade aí para entrar em contato com o nosso time, tá joia? E aqui também trouxemos para vocês aí alguns dos nossos clientes aí, como Cicobi, Açaí, Unimed. Então, são alguns aí dos nossos clientes e amigos que já são aí parceiros de longa data, tá joia? Maravilha! Bom, vamos lá. Eu queria aproveitar aqui e já começar o nosso tema. Então, por que o controle de acessos é importante para a sua empresa? Queria até chamar aqui os nossos especialistas para compartilhar conosco alguns cases aí, né? Ou também algumas situações inusitadas que vocês tenham passado aí em relação, ou tenham conhecimento em relação a essa questão de gestão de acessos. Bom, alguns casos que eu tenho visto muito, que aí eu já vi em mais de uma empresa, é aquela questão de usuário terceirizado, tá? Então, às vezes, o usuário terceirizado precisa de um acesso administrativo em algumas máquinas, né? E não só dar esse acesso para o usuário terceirizado, como também esse acesso ele é único, né? É um usuário só que vai distribuir para todos os terceirizados. Você fica sem saber quem fez o quê, depois o cara sai de uma das empresas que ele é terceirizado e distribui essa senha, aquela trabalheira para descobrir isso, para trocar essas senhas. Então, é algo que eu tenho visto demais nas empresas e causado bastante problema. E assim, o que a gente pode apontar também são casos reais, né? Hoje a gente vê casos se espalhando na mídia de grandes nomes, grandes renomes, que basicamente aconteceu já várias vezes. Tivemos casos recentes, por exemplo, de um simples usuário que ligou na TI da empresa, meu nome é fulano de tal, cara, esqueci minha senha, reseta minha senha para mim. E assim, simplesmente, o cara conseguiu um usuário com privilégio administrativo dentro da empresa. Pensa o potencial que isso gerou, né? O que isso pode ocasionar dentro da empresa. É verdade. Inclusive, eu queria até incentivar todo mundo que está assistindo aqui a compartilhar aí no chat, se tem alguma situação aí inusitada ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar conosco em relação ao tema, aí fiquem à vontade para compartilhar aqui enquanto os nossos especialistas aí fazem aí a continuidade da apresentação. Fiquem à vontade. Isso aí. Eu queria citar alguns dados para vocês, né, que trazem para a gente a IBM, a Tenable e a Febraban, né? Um deles é de que cada empresa que sofre um vazamento, né, ou invasão por conta de vazamento, ela tem em média um prejuízo de 4,88 milhões de dólares, né? Então é bastante esse prejuízo. Outro ponto é que, e aí esse é muito importante, esse é muito, digamos assim, bizarro de se ver, né? 43% dos vazamentos de dados estão ocorrendo aqui no Brasil. É muita coisa mesmo, né? E, por último, das invasões, né? As empresas que sofrem invasão, 1 em cada 5 invasões ocorrem por conta de vazamento de dados, segundo a Febraban. Então, assim, também é algo bastante alarmante, né? Algo que precisa ser detido o mais rápido possível. Bom, visando isso, né, a gente entra no elo mais fraco de qualquer item de segurança, de qualquer organização, que é basicamente o usuário. Então pensa comigo, o seu invasor não vai perder tempo
tentando quebrar o seu sistema que custou 2 milhões de dólares. Aonde que ele vai bater? Ele vai bater basicamente no seu usuário. E aí que está o problema. É essa engenharia social em cima dos usuários que hoje, sem sombra de dúvidas, tem trazido, né, toda essa possibilidade de vazamento de dados, toda essa possibilidade de acesso privilegiado a essas pessoas, a esses invasores. Sim, é sempre muito mais fácil você ir lá e bater no usuário e convencer ele a te dar a senha dele do que você tentar invadir aquele sistema, né, que é muito caro e muito difícil de invadir, né? Mas, Abel, como é que você está vendo aí ultimamente, né? Como é que os clientes estão tratando a parte de gestão de senhas, por exemplo? Como é que eles estão tratando essa distribuição, essa entrega de senhas para os usuários? Então, Roberto, hoje é comum, né, o termo acesso e senha ser assimilado como sendo a mesma coisa, e está longe disso. Então, o que a gente vê hoje, basicamente, é pessoas fornecendo senhas a usuários e simplesmente não tem noção do que isso pode representar, do risco que isso pode chegar e realmente o resultado que isso pode trazer para a empresa. Sim, fornecimento de senha, né? Você dá a senha direto para o cara, ele acessa direto, você perde visibilidade, você perde a hora que ele acessou, você perde a visão de o que ele está fazendo depois que ele entra, né? E ainda aquele controle, né? Você começa a distribuir senhas para os usuários, para quem que eu distribuí? Quem que está com aquela senha? Quantas senhas eu distribuí? Se eu precisar resetar, para quem que eu preciso avisar? Né? Então, aquele terror de você controlar isso, tanto para usuários locais como para terceiros, é bem complicado você fazer essa gerência. Né? Com certeza. E, assim, os acessos privilegiados hoje são um problema. Hoje, que seja um gerente que precisa ou mesmo quer um acesso privilegiado, né, são um problema que pode ocasionar diversos cenários. Hoje, às vezes, você tem usuários no admin no parque que não deveriam ser nem usuários finais, vamos dizer assim, né? Então, temos diversas situações. Hoje aquele caso do estagiário que tem domain admin também é muito comum, né? E aqueles administradores também, eu tenho um usuário comum, um usuário domain admin, eu preciso acessar tudo ao mesmo tempo, então quando eu vou acessar uma coisa eu acesso com o usuário comum, quando eu vou acessar outra eu acesso com o usuário admin. Tem o caso que eu já comentei dos terceirizados também, e aí você controlar todos esses admins, dando senha direto, o pessoal fazendo acesso a RDP, acesso a SSH direto, já deixa tudo bem complicado de você gerenciar, saber os acessos e ver o que está acontecendo. Sim, assim, diante desse cenário de gestão de acessos, inclusive, Roberto, a gente entra em vários cenários. Por exemplo, SSL. Hoje é uma dor também que as empresas enfrentam. Então, desde o fornecimento de acesso, fornecimento de senha, fornecimento e gestão de SSL, né? Hoje, o que é mais comum na empresa? A gente vê empresas de grande porte, empresas gigantes em nome, que simplesmente tem uma aplicação que vai parar por conta de um SSL que simplesmente venceu. Porque ninguém sabia que aquele SSL ia vencer, ninguém tinha basicamente, né, a informação de que ele ia vencer. Sim, ninguém controlava, ele foi lá, venceu, acabou a aplicação, parou, ou ficou dando aquela mensagem de site não seguro, e aí você já perdeu uma grana, né, com esse tempo aí que você está gerenciando. E outra coisa que acontece demais também com certificados, principalmente aqueles wildcard. A gente guarda os certificados tudo dentro de uma mesma pasta, todos os administradores têm acesso a essa pasta, e aí você tem um certificado wildcard que você pode usar em qualquer aplicação web. Então você instalou uma aplicação nova, bota aquele certificado lá dentro, ninguém sabe onde foi que você colocou, ninguém sabe o que foi usado, quem que colocou, né? Você perde toda essa visibilidade. Isso é muito, muito perigoso também na questão da gerência. Bom, e um ponto importante nisso também é entender que hoje existem conformidades. Então hoje eu não posso simplesmente ir lá, deixar o meu SSL referente ali a uma aplicação para alguém simplesmente renovar quando vencer, uma credencial basicamente ali, rotacionar a senha quando eu der vontade, quando 50 técnicos saem, já usaram ela 2, 3 anos atrás. Então não funciona bem dessa forma. A gente tem conformidades de mercado hoje. Hoje temos diversas conformidades que exigem das empresas que elas sigam, né, especificamente aquelas regulamentações. Então, baseado nisso, né, a gente tem muita coisa a se pensar. Auditoria. A gente citou aqui, um terceiro acessou um servidor. Beleza. Quem acessou? Quando acessou?
de onde acessou, por que ele acessou, né? Então, essa auditoria hoje é um exemplo de exigência que a gente tem de mercado para simplesmente estar de acordo com o que as regulamentações exigem. E aí, seguindo essa linha que a gente estava conversando sobre entrega de senha, né? Eu entreguei a senha para o usuário, ou ainda, eu entreguei a mesma senha para vários usuários. Por mais que eu tenha uma ferramenta de auditoria, de log, por exemplo, beleza, eu entreguei essa senha para 10 usuários. Quem foi? Como é que eu sei quem acessou? E aí fica super importante aquele lance de eu tenho que ter auditoria de quem está pegando aquela senha naquela hora, então eu vou conhecer só o acesso e não a senha, né? E, além de quem está usando naquela hora, é importante ter a gravação, porque aí eu sei o que ele fez. Né? Eu sei exatamente, sem precisar ficar log por log, eu sei exatamente em vídeo o que esse cara fez, que aí fica super importante. Bom, visando isso, você já pensou em ter uma solução que vai te entregar o que você precisa, fornecer acesso ao usuário, não fornecer senha. Fornecer para o usuário a conexão que ele deseja, seja um SQL, seja um SSH, seja um RDP, seja uma conexão web. Pensa a sua equipe de marketing, que tem lá suas centenas de redes sociais compartilhadas entre si, né? Um dos colaboradores saiu da empresa e se revoltou, entrou na rede social da empresa e fez o que não podia. Você já pensou ter tudo isso sob controle, no sentido de sempre que o cara precisar acessar uma plataforma, ele vai ter o acesso, não a senha. Em momento algum. Você já pensou ter tudo, gestão de certificado SSL, dentro de uma única ferramenta? Então, isso é basicamente, né, o que o Carlos, que tem 19 anos, e é de idade, não é de profissão não, tá? É o que o Carlos está tentando descobrir para a vida dele. O Carlos hoje ele está assim, naquele nível que se não chegar uma solução para isso, eu acho que os 20 anos dele não chega, né? Ele está muito jovem. Para TI está na idade ideal. Mas assim, diante de tudo isso, a gente traz a solução que basicamente vai sanar todos esses pontos, trazendo usabilidade, porque algo que a gente tem que pensar é o seguinte: conformidade, segurança, tá aí, a gente precisa estar de acordo, mas sem perder a usabilidade, até porque o seu usuário não vai te deixar perder a usabilidade, né? Isso aí. Ô, Abel, a gente consegue ver um pouquinho dessa ferramenta na prática? Você consegue mostrar pra gente? Vamos lá. Vamos ver uma palhinha. Valida se já está aparecendo para vocês. Para mim já apareceu. Já? Já. Bom, eu apresento para vocês o PAN 360. Uma ferramenta basicamente que vai te dar acesso ao que o seu usuário precisa. Seja para fazer um RDP, seja para fazer um SSH. Beleza. Bom, você falou aí pra gente, né? Acesso RDP, acesso SSH. Consegue mostrar pra gente um pouquinho? Vamos ver como é que é. Vamos lá dar uma olhada. Pensa o seguinte, Roberto. Hoje, você tem um terceiro. Ele vai, sei lá, ficar uma semana dentro da sua empresa, ou ele está remoto e precisa ter um acesso RDP. Você normalmente forneceria para ele usuário, senha, e ali, se ele quisesse fornecer para todo mundo da empresa, ele faria isso, né? Qual é a proposta da empresa, da ferramenta? Você hoje vai conseguir fazer um RDP. Então, vou acessar um lab. Estou lá dentro via RDP. Detalhe, mensagerias, né? É algo que é importante frisar. Vamos falar em conformidade também aqui dentro, né? Hoje a exigência é que seu usuário saiba o que está acontecendo. Então, toda a sessão, Roberto, 100% gravada. Então, hoje você vai ter RDP, você vai ter todas as conexões absolutamente 100% gravadas. Então, assim, RDP, que seja um simples SSH, você consegue hoje tudo por dentro da solução. Bater essa conexão SSH, bater aquela conexão RDP, tudo dentro dos conformes, tudo dentro das regulamentações solicitadas de mercado, né, dentro do que você precisa, certo? Tudo sendo gravado. E você não está dando a senha para cara, né? Você está dando o acesso. Você até pode, se você quiser, mas... Sim, mas vamos lá, né? Por que eu vou dar a senha para o cara se o que ele precisa é o resultado da senha? Esse é o ponto, é a segurança que a gente busca.
Ótimo, ótimo. E, bom, a gente viu aí a parte do acesso RDP, mas e a parte de aplicação web? Eu consigo fazer um acesso à aplicação web, gravar, ver tudo isso? Já que eu falei para você do seu time de marketing, vou te dar esse exemplo na prática, né? Beleza. Vamos pensar o seguinte, Roberto. Você quer dar o acesso da sua rede do Facebook para sua equipe, né? Como que você faria? Usuário e senha, planilhinha, todo mundo acessando a mesma coisa. Aqui eu faço diferente. A ferramenta ela tem uma extensão nativa, na qual ela vai estar ali no seu navegador, permitindo, né, que o usuário trabalhe autenticações web. Então, o que eu consigo fazer aqui, por exemplo, é fornecer para o meu usuário final o acesso que isso aqui vai trazer a ele. Eu consigo dar para ele o acesso ao Facebook. Detalhe, Roberto, tudo que ele fizer aqui dentro, eu sei dizer quem fez, quando fez, de onde fez, eu tenho a gravação também. Aqui, ó, é necessário o usuário aceitar a gravação. Se ele não aceitar, ele não consegue usar a credencial, ele não consegue que a ferramenta faça a autenticação. Aqui nesse cenário, eu não estou fazendo nada, a ferramenta está fazendo para mim. Ela está basicamente autenticando a página web, sozinho. Eu tô lá e gravando, né? Isso é importante. Então, pensa o cenário. Pensa a sua contabilidade. Que tem 50 mil sites governamentais e aquelas pessoas ali têm simplesmente uma planilhinha, entra contador, sai contador, tá do mesmo jeito. Legal. Pensa o financeiro. Tudo isso agregado aqui. Sim, e aí se alguém mudar alguma coisa, você já sabe quem fez, né? Bate o olho, aquela mesa credencial, por mais que seja compartilhada, você sabe quem acessou e tem o vídeo, né? Bom, beleza, a gente viu isso aí na tela de administrador, certo? Eu sei que aí o administrador consegue ver a senha, consegue fazer, mas e o usuário? Como é que eu faço para eu não mostrar essa senha para ele? Como é que ele vê isso? Vamos lá. Visão de usuário. Esse é seu usuário final. Esse cara vai ter exatamente essa tela. O que ele consegue fazer aqui dentro? Basicamente, ele tem o que você liberar para ele. Nesse caso, esse usuário tem uma máquina Windows para acesso. O que ele conseguiria fazer? Ele conseguiria fazer o acesso nela com o próprio usuário dele de AD logado. Ele poderia vir aqui, conectar o Windows Remote Desktop e, basicamente, com a senha dele, bater esse RDP. Putz, aí é muito bom, porque daí você pode desligar o RDP direto via Firewall, por exemplo, e deixar só pela ferramenta. Sim, um outro cenário, vamos falar do seu terceiro. Abel, não vou criar um usuário no AD para o terceiro. Esse cara vai ter o acesso à máquina, a uma credencial X. E como você mesmo perguntou, tá aqui, ó. Ele não vê senha, eu dei o acesso. Aí é bom. Nem vê, nem copia, só acesso. Aí é bom demais. Esse cara consegue, por exemplo, usar essa credencial e chegar via Remote Desktop lá dentro. Detalhe, Roberto, algo que provavelmente você está se perguntando. Abel, e a usabilidade? Isso aí não vai ter um delay de 3 segundos para o seu usuário para... Não tem delay. Você pode, inclusive, né, validar que toda a comunicação com a máquina é a mesma coisa que eu estivesse batendo um Remote Desktop diretamente Windows para Windows ali, certo? Sem nenhum tipo de problema referente a isso. Bacana demais. E outra coisa, cara, a gente tem muito cliente usa o lápis, né, para ficar trocando senha. Como que a gente faz aqui para combinar os dois, ou o que a gente precisa fazer? Eu vou te dar uma visão melhor ainda. Você não usar os dois. Eu vou te dar um exemplo do porquê que você vai substituir o seu lápis pelo PAN. Pô, melhor ainda. Primeiro, o seu lápis, hoje ele faz o quê? Ele rotaciona senhas locais, que sejam, né? E o que você faz quando você precisa usar uma senha dessa? Você vai no lápis e pega a senha, correto? O que a ferramenta faz? Ela dá o acesso. Então vamos lá. Primeiro, dentro da minha ferramenta, eu conseguiria, por exemplo, só validar o lab aqui para mim não resetar o lab errado. Eu conseguiria, por exemplo, fazer um reset de senha a qualquer momento. Fato. O que o seu lápis faz? Periodicamente rotacionar as senhas. Eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo criar um grupo, por exemplo, com todas as credenciais
de forma que, olha, eu vou pegar um grupo aqui com todas as credenciais, com todas as máquinas, todos os desktops, todos os usuários de desktops, e vou programar uma rotação periódica. O que essa rotação vai me trazer? Primeiro, pré-notificação. Então ele vai notificar as pessoas, olha, 3 horas antes. Roberto, essas senhas aqui vão ser rotacionadas. Se você tiver com ela em uso ou mesmo for utilizar, você já tem noção. O Labs não vai te notificar. Isso é bom demais. Segundo ponto, né? Gerar uma senha aleatória para cada conta. Pensa, se você põe a mesma senha, né? Roberto@123 em todas as máquinas. Não, excelente já para acessar, né? Mas se vazar... Não é uma senha muito boa, né? Pô, a senha é forte. Então, aqui a ferramenta vai te possibilitar trazer uma senha aleatória única para cada conta dentro de cada recurso. Aí você está se falando, Abel, o Labs faz isso. Sim, o Labs faz isso. Agora, vamos falar de diferenciais. Primeiro, quando será feito, né? Vamos fazer o schedule, seja a cada 7 dias, a começar de, sei lá, sexta-feira, tal horas, ou seja, de 7 em 7 dias, toda sexta-feira naquele horário, as senhas desse grupo serão rotacionadas automaticamente. Ponto. Persistência. Se a máquina estiver desligada, eu posso tentar, mas, sei lá, 5 vezes no intervalo de 8 horas. E ainda, notificação no pós. Calma que eu não cheguei nos diferenciais ainda não. Você está se perguntando aí, pô, até agora o Labs não está longe não. Principais diferenciais, Roberto. Hoje, quando você precisa dessa senha, você vai no Labs, pega e passa a senha para um técnico, para um terceiro. Aqui dentro não. Eu consigo, depois de rotacionada a senha, fornecer o acesso. Então o usuário que está do lado de lá, ele tem acesso, por exemplo, à credencial local, ele tem acesso ao resultado dela, ao RDP, por exemplo. Para ele também pouco importa se a senha está mudando ou não. Sim, ele nem sabe, nem é indiferente para ele. É transparente, né? Sim. Exatamente. Ponto interessante, então, fornecer o acesso. Diferencial 1, já bateu o Labs nesse ponto, né? Outro ponto, troca de senha após o uso. ISO 27001, todo e qualquer acesso, todo e qualquer credencial deve obrigatoriamente ser rotacionado após o uso. Pô, Abel, mas o cara acabou de fazer acesso, ele não viu a senha. Indiferente. A normativa deixa bem claro que a senha tem que ser rotacionada após o uso, não após o usuário visualizar a senha. Que visualizar ele nem deveria mesmo, fato. Então, 2 diferenciais já do porquê que a ferramenta se sobressai sobre isso. E outro ponto, Roberto. Vamos dizer que o seu Labs foi lá no seu servidor de aplicação e rotacionou a senha do servidor de aplicação toda semana. E por algum motivo, o seu estagiário, ele esqueceu de fazer o backup da máquina essa semana. Nossa. Tivemos um problema, fizemos um restore de 2 semanas atrás. Abel, a máquina perdeu o privilégio de domínio, como é que eu acesso ela? A senha de 2 semanas atrás? De 2 semanas atrás, a do Labs já mudou. Já foi. O Labs não guarda históricos, a ferramenta sim. Então hoje, por exemplo, eu consigo te passar, é claro, os administradores vão ter esse acesso, deixa claro. O usuário não vê isso. Hoje os administradores vão conseguir ter todo o histórico de todas as senhas que passaram por esse recurso. O dia e a hora que foi rotacionado e qual era a senha especificamente. Eles vão conseguir copiar ou mesmo ter a amostragem ali dentro. Certo? Então se eu tiver a ferramenta e precisar voltar um backup de 1 ano atrás, eu vou ter o histórico de senha dele e posso voltar. Isso é maravilhoso. Que não precise, né? De 1 ano. Claro, né? 1 ano. Mas para fazer uma homologação só. Mas assim, é uma ferramenta extremamente completa, principalmente rotatividade de senha. Como é possível ver, você consegue hoje rotacionar uma senha em questão de segundos, né? Sob demanda, eu consigo vir cá, rotacionar uma senha sobre demanda. Mando rotacionar, já rotacionou. Inclusive, se eu quiser bater um RDP com essa conta lá agora, eu consigo chegar lá dentro normalmente. É algo instantâneo, Roberto. E detalhe, isso aqui não tem agente instalado lá, não. Isso aqui está usando comunicação da própria máquina via WMI. Putz,
Cara, isso aí é ótimo. E claro, a gente consegue fazer transferência de arquivo aí dentro também, não consegue? Sim, vamos pensar o seguinte. Você vai fornecer, obviamente, isso aqui talvez para um terceiro. Então, Abel, publiquei a ferramenta. Dentro desse acesso remoto, eu consigo transferir arquivos da minha máquina para aquela de destino e vice-versa. A ferramenta ela cria uma unidade temporária. Então, dentro da sua sessão remota, é criada uma unidade chamada Cloud Storage, que é uma unidade temporária, onde você pode copiar arquivos da máquina para cá, e aí dentro desse... Deixa eu explicar na prática, né? Acho que talvez vai ser mais viável. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Aqui eu levei um arquivo da minha máquina para dentro dessa específica que eu estou acessando. Desse RDP. Dentro do Cloud Storage, tá lá o meu arquivo para mim copiar para a máquina de destino. Se eu fizer o vice-versa, copiar da máquina de destino aqui para dentro, ele vai aparecer aqui para mim fazer o download dele para minha máquina. Então Nossa, você bem consegue tranquilo. ter essa transferência de arquivos. E se eu quiser limitar isso? Tipo, eu não quero que o cara faça esse download. Boa, você consegue hoje limitar isso por função. Tipos de usuários, olha, o Roberto, ele consegue, né? O Roberto, ele tem acesso de estagiário. Então, o estagiário meu, ele tem full access na empresa, né? Então, o Roberto faz o que ele bem entender. Hoje você consegue limitar não só isso, quanto diversos cenários. Cada opção que tem aqui dentro, você consegue delimitar de acordo com a função. Putz, muito bom. Cara, e, por exemplo, beleza, esse acesso aí você compartilhou com o usuário, ele começou a ver, né? Mas e se eu não quiser que ele acesse qualquer hora? Se eu quiser que ele só acesse se ele pedir permissão, ou só em horários específicos, ou mesmo se eu quiser controlar, por exemplo, para que eles não fiquem se derrubando, né? A gente sabe que o Windows, na verdade, nem o Windows nem nenhum outro dispositivo vai permitir que eu pegue o mesmo usuário logado na mesma sessão ao mesmo tempo, né? Então, um vai derrubar o outro. Como é que a gente faz para evitar tudo isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, né? Vamos por partes. A questão do controle de acesso. Quem acessa o que, quando? Isso é possível sim. Na verdade, as duas opções são possíveis. Vamos lá. Com relação a esse controle de acesso, quando o usuário pode ou não acessar? Eu posso vir aqui e compartilhar esse recurso com o meu usuário, né? O meu usuário webinar acessa ao AVM Lab 2 e ele faz RDP a hora que ele bem entender, né? Compartilhou com ele. Qual que é o ponto? Eu posso vir aqui nesse cara, na verdade é o de cima, e fazer um controle de acesso, seja para o usuário, seja para o recurso. De forma que eu vou selecionar aprovadores e aqui dentro eu consigo criar opções, criar cenários específicos. Por exemplo, eu posso limitar o acesso dele sob aprovação. Toda vez que ele for acessar, aqueles aprovadores têm que ir lá e dar um ok, tem que aprovar o acesso dele. É uma boa opção. Pô, Abel, vou ficar o dia inteiro aprovando sessão. Podemos limitar também por horários. Como que eu faria isso? Bom, eu habilito a aprovação e coloco uma alta aprovação de segunda a sexta, das 8 às 6. Passou das 6 da tarde, exigido que alguém aprove. Tem que aprovar isso é muito bom. Outros pontos administradores, né, cara? Isso é muito bom. Vou falar ainda mais vou dar um complemento para você sobre o LAPS. Hoje eu consigo resetar a senha após o uso, através do controle de acesso. Pensa o seguinte, além de eu rotacionar essa senha toda semana, o usuário não visualizar ela, eu consigo aqui, através do controle de acesso, marcar para que essa credencial, após o uso, seja rotacionada. Então, essa é a opção que permite isso. Além do mais, eu consigo limitar até tempo de sessão. Então, fiz o controle de acesso, 30 minutos, o cara perde o acesso. Então, eu consigo limitar tempo específico. Nesse caso aqui, vou te mostrar na prática. Ó. Esse cara agora, ele já não consegue fazer o RDP. Inclusive, se ele tentar aqui, ó, esse acesso requer uma aprovação. Como assim? Ele vai ter que pedir acesso. Olha, eu quero acessar agora para fazer webinar. Eu preciso acessar para isso. Ele também pode pedir um horário específico, né? Pelo que está lendo. Por exemplo, o cara quer no sábado, né? Pode pedir para depois. No sábado de tal horas até tal horas. Ele vai pedir o horário específico que ele precisa. Assim que eu enviar isso daqui,
isso vai ficar aguardando a aprovação. Se tiver essa aprovação automática dentro do horário, já seria aprovado para ele pegar, fazer a retirada dessa credencial. Do outro lado, esse usuário vai ter aqui, então, basicamente, a requisição para fazer a aprovação. Pô, o webinar está querendo acessar o Lab 2 usando o usuário administrador. Vou negar? Aqui eu posso vir aqui, inclusive, eu posso aprovar, eu posso negar, eu posso aprovar para um outro horário, ele pediu para agora, mas agora, cara, não estou afim de liberar agora. Vou liberar isso aqui mais tarde. Posso, então, liberar para outro horário. Ele vai receber essa notificação, inclusive. Liberei. Do lado de lá, esse usuário agora já tem a possibilidade de retirar a senha. Detalhe, eu limitei ele a 30 minutos. Ele usando ou não, fazendo RDP ou não, 30 minutos ele perde o acesso. E, Roberto, detalhe. Do mesmo jeito, ele não consegue visualizar, ele não consegue copiar. Ele vai conseguir fazer o RDP. Só o acesso. Isso. Se ele entrega isso aqui antes da hora, ele tem que pedir de novo. Tá certo. Eu devolvi e eu tenho que pegar de novo, tá certo. Sobre o controle de acesso, né? A gente consegue fazer dessa forma. A sua outra dúvida seria... Bom, você respondeu já a parte do acesso automático, né? Sim. Como é que a gente evita o pessoal de ficar se derrubando, que também está respondido, né? Eles vão ter seu tempo exclusivo, então... Vamos lá. RDP hoje existe limitação. Não é especificamente... É basicamente em cima do sistema operacional. É claro, existem licenças que contemplam inúmeros RDPs simultâneos. Então temos duas situações. Você tem uma em que a máquina recebe, vamos dizer, um servidor. Com licença básica, ele consegue até 2 sessões simultâneas, com usuários diferentes. Se você tentar logar com o mesmo usuário na mesma máquina, obviamente um vai derrubar o outro. Então, quando... Deixa eu especificar isso aqui e mostrar para você de novo. Quando eu estou com a senha em uso, se outro usuário tentar acessá-la, qual que é o comportamento da ferramenta? Vai falar para ele que aquela credencial... Peraí, deixa eu pegar ela aqui, né? Assim que o usuário retira para uso, o comportamento da solução é falar que ela está em uso. Ou seja, outro usuário não consegue usar ela. Então, essa credencial, que só consegue, obviamente, né, de acordo com o RDP, fazer um único acesso, outro usuário não consegue acessá-la. Certo? Maravilha. E se a gente não tivesse controle de acesso configurado, o que acontece? Basicamente, eu ia derrubar um ao outro aqui infinitamente. Se eu compartilho isso aqui com seus 5 estagiários, a mesma conta do mesmo servidor, né? Você podia ficar brincando o dia inteiro, ficar vendo um se derrubar lá dentro da empresa. Porque era o que ia acontecer. Entendi. Isso aí é bom de evitar. Né? Ter o controle de acesso ligado é sempre bom. Adiciona um fator de segurança a mais, né? E evita que o pessoal fique se derrubando. Ponto interessante, Roberto. Você acabou de citar uma palavra aí que é de extrema importância na área de segurança. Segundo fator de autenticação. A ferramenta hoje permite. Aqui, por exemplo, eu não demonstrei para você, mas hoje temos inúmeros fatores de segurança, que vão desde segundo fator de autenticação, a autenticação via servidor de radius, limitação por IP específico que vai acessar a solução, que seja um smart card para fazer a autenticação. Temos inúmeras possibilidades. Por que eu estou frisando isso? A gente está falando de uma ferramenta de segurança, uma ferramenta que ela está aqui para garantir segurança e usabilidade, né? Então ela tem que, no mínimo, garantir uma entrada segura, certo? Beleza. Cara, aproveitando que você foi ali na administração, eu vi outra coisa. Eu vi que ele tem integração com a AD e com outros diretórios, né? Exatamente. Mostrar para a gente um pouquinho ali. O que a gente tem de integração hoje com AD, com Azure AD, inclusive com comunicação EUDAP? A gente tem hoje a possibilidade de importar usuários, né? Onde eu consigo ali fazer um import diretamente do meu Active Directory, do meu Azure AD, trazendo os usuários para ter acesso à solução, e ainda tenho a possibilidade de trazer os grupos. Aí você vai se perguntar, o que eu quero trazer grupo, né? Da mesma forma, Roberto, que eu integro para trazer o usuário, eu também consigo integrar para trazer máquinas. Aí eu vou te dar agora uma visão bacana. Eu vou integrar a ferramenta com o meu Active Directory, fazer a descoberta automática de todos os meus dispositivos Windows do parque. O que a ferramenta vai trazer para você?
todas as máquinas, sejam servidores, desktops, tudo que for Windows, ela vai entrar em cada uma das máquinas e listar usuários locais de cada máquina. Detalhe, sem um único agente. Ela vai no AD, vai trazer a lista de objetos, através de comunicação WMI e uma conta de serviço que ela está utilizando, ela faz toda essa varredura. Aí entra a jogada de acessibilidade, de gestão centralizada. Hoje, se você tem... Vou dar um exemplo bem rápido, eu acredito que é basicamente isso. Você tem 50 técnicos e tem 100 recursos, pensa você compartilhar recurso por recurso, um técnico vai para outro, amanhã o técnico que tinha acesso ao recurso 1 e 2 saiu do departamento, foi para outro, você tinha que revogar isso. Eu posso usar o AD para me ajudar. Em que sentido? Quando eu faço a descoberta de recurso, ele traz para mim os meus grupos. Então, sejam as OUs do AD, sejam os grupos de segurança, eu consigo trazer e usar os grupos do AD. Eu posso pegar, por exemplo, o meu grupo de servidores de homologação, onde vai ter todos os servidores de homologação, e compartilhar com o meu grupo de usuários e infraestrutura de TI. Pô, Abel, e o que isso me traz? Cara, se amanhã entrar um recurso novo de servidor de homologação, todo mundo de infra já tem acesso automático, porque você compartilhou grupo com grupo. Se amanhã um colaborador novo entra no grupo de infra, todos os acessos deles estão garantidos. Da mesma forma que se um colaborador sai de um departamento e vai para outro, o acesso de um é revogado e ele ganha do outro. E aí já facilita demais a nossa vida, né? Até porque a gente tem N formas de fazer compartilhamento, mas o grupo com grupo é sempre melhor. Não tem como fugir nesse caso. E outra coisa, cara, o que acontece? Eu vi que tem muito reset de senha, né? Quando a gente precisa resetar uma senha de serviço, o que rola? Porque, beleza, resetei a senha aqui, resetei a senha de serviço, vai cair tudo? O que rola acontece? Dor de cabeça, geralmente. Então, dentro da parte de contas de serviço, o que nós temos é o seguinte. Como eu falei para você, a ferramenta varre cada máquina via WMI. Se ela encontrar qualquer serviço, ouça bem, se ela encontrar qualquer serviço que usa uma conta de serviço do AD, ela traz para mim. Não é só de enfeite não, cara. Por exemplo, essa conta ME, eu sei te falar que ela está em todos esses servidores, nesses serviços específicos. Pô, bacana. Relatório? Não. Isso aqui é simplesmente para sanar o que você acabou de falar, Roberto. E quando eu preciso trocar uma senha de serviço, vou dar um exemplo prático disso aqui. Se eu fosse trocar essa senha, eu teria que entrar em 8 servidores, 8 serviços diferentes, trocar a senha que eu acabei de colocar nova e reiniciar cada um dos serviços. Isso eu precisaria passar a senha para alguém fazer isso. 2 pontos já, um é usabilidade e o outro é segurança, que você já estaria quebrando totalmente. A ferramenta, ela encontra essas contas automaticamente e te dá a possibilidade de rotacionar essa senha no AD, por exemplo, entrar em cada um dos serviços, colocar a nova senha e ainda restartar o serviço. Tudo de forma automática. Nossa, cara, facilita demais, porque, por exemplo, né, a gente sabe que isso aí é compliance. As compliance, elas pedem rotacionamento de senha de serviço. E, bom, se eu tiver que fazer na mão, imagina uma empresa que tem 100 serviços, um em cada máquina. Eu tenho que entrar máquina por máquina, um por um, trocando a senha de serviço. Cara, que trabalheira, né? Hoje é algo que é muito debatido, né, sobre as empresas, porque, assim, a conformidade exige validade de senha máxima 30 dias. Aí quando você fala em senha de serviço, cara, os caras deixam um ano, uma senha que às vezes tem privilégio do mais de mim. Se uma senha dessa vaza, cara, o prejuízo é gigante. Por outro lado, por mais que você troque ela regularmente, na mão, vamos dizer assim, né, o seu usuário tem a senha. Sim, e não dá, né? Trocar na mão regularmente. Tipo... Pensa separar 10 serviços, uma vez no mês ali, e detalhe, você tem que entrar um a um em cada máquina, pôr a nova senha, aplicar, restartar o serviço. Isso aqui está sendo feito automático para você. Você pode agendar isso aqui. Não dá. Cara, e só para a gente ver aqui, estamos chegando perto do final, me mostra um pouquinho também de SSL, e depois do SSL, mostra para a gente um pouquinho da auditoria, né? A gente só vê como é que ficou. Bacana, bacana. Então, vamos lá. Sobre o SSL, o que a gente consegue fazer hoje? Hoje eu consigo gerenciar o SSL por aqui. Cara, quando eu digo gerenciar,
Não é trazer ele aqui para dentro, exportar para você instalar quando você precisar, não. É, por exemplo, eu conseguir, por aqui, criar o meu CSR, eu conseguir trazer o certificado junto com a chave privada aqui para dentro, conseguir, por exemplo, exportar esse certificado em qualquer formato que eu precisar. Eu consigo aqui dentro instalar esse certificado em qualquer máquina, seja um Windows, um Linux, seja um browser que vai precisar. Eu vou falar melhor para você, Roberto. Hoje, geralmente, o que é comum, né? Você deve ter aí a sua empresa, deve ter uma entidade certificadora que faz esse papel para você. Então, você manda o CSR, manda o dinheiro, obviamente, né? Eles te mandam o certificado. Então, o que hoje você consegue fazer? A ferramenta te dá integração nativa com as principais plataformas de certificação do mercado. Entre elas, Godaddy, DigiCert, GlobalSign. Mas para que eu vou integrar com essas plataformas? Cara, é simples. É para você emitir o seu certificado, renovar o seu certificado aqui dentro. É para você colocar a ferramenta para fazer isso automaticamente para você. Para você colocar a ferramenta para varrer o seu parque, encontrar o seu certificado em 10 máquinas diferentes e quando você renovar, ela automaticamente entrar nessas 10 máquinas e atualizar o certificado para você. É para você não esperar, basicamente, a sua aplicação parar para saber que ela vai vencer. Que vai vencer. Ele tem notificação? Sim. Hoje ele conta com notificação SSL personalizável, de forma que você consegue programar. Olha, a partir de 30 dias, me notifica todo dia, né? Mensagem, né? Assunto específico, qual que é o conteúdo da mensagem, manda para mim ali por e-mail, coloca dentro do meu syslog para não ter perigo, me notifica também sobre expiração do domínio, tudo. Você consegue hoje personalizar isso aqui para ser notificado sobre acontecimentos. Acaba aquela desculpa de venceu porque eu não vi, né? Aí já vamos saber que você também não está vendo o seu e-mail, que você também... Então. Enfim, sobre a auditoria, Roberto, é algo bem interessante. Por quê? Como eu já mencionei antes, eu consigo hoje falar para você, por exemplo, que o usuário Webinar ACS, ele acessou o Lab 2 usando o usuário administrador no dia tal a tal hora, partindo desse endereço IP. Por que está zerado? Porque eu estou dentro do servidor. Mas se fosse um acesso externo, por exemplo, ele iria captar o acesso, o IP daquela máquina específica. Conseguiria bater, então, saber de qual IP foi acessado. Ponto interessante também. Além do mais, Roberto, quando a gente validou lá no início sobre RDP, SSH, conexão web, cara, tá tudo gravado. Se eu precisar, por exemplo, hoje entender uma sessão que o meu estagiário fez ali, né, ó, então um cliente ali, um usuário está reclamando que sumiu um arquivo dele durante uma sessão. Sabemos dizer o que aconteceu. Eu tenho a gravação, né, dentro da própria ferramenta para entender o que ocorreu ali dentro daquela sessão, certo? Tenho não só RDP, tenho também conexões como SSH, onde eu consigo ali validar e mostrar a sessão SSH em si, tá? Então vamos ter RDP, SSH, SQL e ainda, Roberto, toda a conexão web realizada utilizando o PAN, seja para autenticar, seja para fazer o gateway. Tem um ponto interessante nisso aí. Você já pensou aquelas aplicações suas que só são acessíveis de dentro do seu parque? Eu ia dizer, a gente não tinha conversado sobre isso, né? O que é esse gateway? O gateway hoje ele faz um papel interessante que é basicamente a ponte. Ó, preciso acessar o meu firewall que é só acessível dentro do ambiente interno. A ferramenta está publicada. Hoje eu consigo basicamente com qualquer conexão web fazer o gateway. Ou seja, acessar isso aqui partindo do meu servidor do PAN, fazendo uma ponte basicamente dele. E aí, nesse caso, quando você está fazendo esse acesso via gateway, o usuário também não vê qual que é o endereço, né, que está sendo acessado? Nesse caso aqui, não. Ele faz o gateway diretamente usando o próprio alvo URL do servidor que você publicou ali, que seja. Então o endereço que aparece para o usuário final é o endereço bom, ele não sabe qual endereço que ele está acessando. Isso é legal para quando você precisa compartilhar algumas aplicações, não pode dar o endereço direto para o usuário. Isso, Roberto, vamos dizer assim, é 10 a 15% do que a ferramenta representa em solução. Temos diversos outros cenários. Gestão de chave SSH, acesso utilizando chave SSH, temos ali elevação de privilégio, temos ali conexão de remote app do Windows, temos diversos cenários que hoje essa ferramenta te atende exclusivamente.
de forma única. Pensa o seguinte, eu não estou falando de 10 ferramentas para fazer finalidades específicas. Estou te falando de uma ferramenta que vai fazer tudo isso para você. Legal, putz, demais, cara. Só uma perguntinha que sobrou aqui, eu respondi as outras lá, mas só para a gente pegar. Perguntaram aqui para a gente no chat se um técnico ele pode estar em vários grupos e cada grupo pode estar apontando para ADs diferentes. O técnico em si, por exemplo, vamos dizer que o Pedro é do meu AD principal. E o Pedro, ele acessou, mas quer acessar uma máquina de um outro AD. Cara, ele vai logar com a conta daquele AD e ele consegue ter acesso aqui a qualquer outro Active Director, né, máquina de qualquer outro Active Director que permitirem a ele, que compartilharem com ele. Certo? Isso é comum. A ferramenta Independente de qual AD que ele está, maravilha, maravilha. E aí você mostrou também que se ele tiver acesso em mais de um AD, ele pode usar até o usuário dele, né? Sim, vou te dar um exemplo aí bacana sobre controle de acesso para a gente fechar. Você já pensou hoje em não ter nenhum domain admin mais no parque? Tudo aqui dentro? Putz, aí é bom demais. Hoje o máximo deixam fora para segurança, talvez, né? Guardadinho ali as 7 chaves numa física, mas de fora isso, tudo na ferramenta. Hoje você consegue gerenciar o seu parque, dar o acesso que o usuário precisa administrativo sem ele ter acesso administrativo. Pensa o seguinte, a gente está falando em acesso privilegiado e tentando evitá-lo. Esse é o nosso ponto-chave em segurança. Uhum. A ferramenta vai dar o acesso administrativo para ele e ele não vai ter acesso nenhum fora dela. Agora, o pessoal quer saber um pouquinho mais sobre como fazer isso? Bom, entre em contato aí com a nossa equipe, que o pessoal vai estar auxiliando, vai estar marcando aí que seja uma apresentação dessa focada para vocês que estão aí. Isso aí. Bom, vou dar a palavra agora para a Paloma, né? Isso aí, maravilha, muito bom. E, enfim, como a Bel e o Roberto comentaram aí, o que vocês tiverem de dúvidas, se vocês quiserem também uma demonstração ali na prática, ou até mesmo a gente super recomenda aí uma POC com a solução no seu ambiente, para que você possa comprovar realmente aí a eficácia da solução. Tem o nosso QR Code aí que está na tela, já vai direto para o nosso WhatsApp aí. Mais uma vez, quero agradecer a todos aí pela participação, obrigada, e vejo vocês aí no próximo webinar. Beleza, pessoal? Obrigadão. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.